Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso assunto sobre escatologia bíblica, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. E como se trata de um assunto importante, eu resolvi particionar estas aulas em vídeos mais curtos. Assim você poderá assistir mais vezes e ficar afinado no assunto. Neste vídeo, vamos fazer uma introdução bem objetiva acerca do assunto e dos personagens que irão participar do arrebatamento. Sem esses conceitos bem definidos, não é possível evoluir no assunto. Então, aproveite bem essa aula e se ficar alguma dúvida, deixe na seção de comentários. Até já! Se você é cristão, provavelmente já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja. E quando se fala em arrebatamento, existem algumas linhas de interpretação. E basicamente, o que difere uma interpretação da outra é o momento em que o arrebatamento irá ocorrer. Talvez você já tenha ouvido falar que ele ocorrerá no início da grande tribulação, ou que a igreja passará pela grande tribulação e o arrebatamento ocorrerá no final do Armagedon. Já outra linha mais antiga acreditava que o arrebatamento só ocorreria no final do reino milenar. Mas afinal, o que a Bíblia revela sobre isso? Conforme os estudos avançaram, o entendimento e a revelação acerca deste evento aumentou. E para entender quando e como o arrebatamento irá ocorrer, e mais, a quem se destina, primeiro precisamos lembrar que Deus trata com três povos distintos: Israel, a Igreja e os gentios, também chamados de as nações da terra. Entendendo isso, é possível identificar o objetivo do arrebatamento, da grande tribulação e os papéis de cada personagem na consumação dos tempos. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, é importante que você saiba que eu não estou aqui para dar a minha opinião, mas mostrar o que a palavra realmente diz sobre isso. Então, independente de como você crê, de como você foi ensinado, peço que você deixe de lado seus conceitos e abra seu coração para ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. O arrebatamento é uma profecia, está intimamente ligado à segunda volta de Cristo. Sabe que uma das provas de que a Bíblia é a palavra de Deus está no fato dela ser um livro repleto de profecias. Se você pegar o Vedas indiano, o Alcorão, os Analectos de Confúcio e os poemas de Buda, você vai perceber que nenhum deles apresenta uma profecia sequer. Já a Bíblia é um livro essencialmente profético. E a profecia mais marcante da palavra de Deus está relacionada à vinda do Messias à Terra. Por exemplo, são 340 profecias em torno da primeira vinda de Jesus, e todas se cumpriram. Agora, são 1517 profecias e tipologias que falam da segunda vinda de Cristo. Repare que a Bíblia fala muito mais da segunda vinda do que da primeira. No entanto, se você fizer uma pesquisa entre os cristãos, você vai perceber que pelo menos metade das pessoas não creem que a volta de Jesus está próxima. E isso é extremamente relevante, pois isso também é o cumprimento de uma profecia, que revela a condição da igreja momentos antes do arrebatamento. No capítulo 25 de Mateus, o texto apresenta a parábola das 10 virgens. Nós vamos estudar essa parábola em detalhes mais à frente, mas gostaria de destacar 3 pontos. Primeiro, a parábola fala da semelhança do reino de Deus à volta de Cristo, ou seja, não fala de salvação. Segundo, revela a condição da igreja momentos antes dele voltar. Metade crê e metade não crê. Terceiro, fala do arrebatamento da igreja, em que o noivo vem buscar a noiva para as bodas do Cordeiro. Ou seja, o texto não revela apenas o arrebatamento, mas o propósito dele. Quando falamos de segunda vinda, encontramos algumas referências onde Jesus compara sua volta com a vinda de um ladrão. O ladrão vem para subtrair, para retirar algo. E ele aparece geralmente quando as pessoas estão desatentas ou dormindo. Essa comparação da volta de Cristo gera nas pessoas, em especial na igreja, a expectativa de quando e como isso irá acontecer. Agora, deixe-me abrir um parênteses aqui. Durante o nosso estudo, vou apresentar diversas provas de que o arrebatamento irá ocorrer antes da grande tribulação. Então, quando aparecer essa indicação, anote aí na tela, escreva o que eu vou dizer, para depois você ler e meditar, pois esta revelação acerca de quando o arrebatamento irá acontecer não está explícito na Bíblia. Esta revelação está nas entrelinhas.
Deus distribuiu isso por toda a Escritura, e somente aqueles com o chamado para participar do reino é que são capazes de encontrar. É difícil o que eu vou te dizer agora, mas eu te provo na Bíblia que o reino não é para todo mundo. E pior, dentre esses que recebem a revelação da volta de Cristo, poucos são os que realmente irão reinar. Então, se você quer receber a revelação acerca da volta de Cristo, do arrebatamento e poder participar de tudo isso, quando aparecer esta marca, anote o que eu vou dizer, o texto, a referência, pois são evidências que provam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Como agora, vamos ler alguns textos. Se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Essas passagens, além de criar uma certa expectativa, revela que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases. Primeiro, de forma silenciosa, num dia e hora em que ninguém imagina. E essas passagens eliminam a possibilidade do arrebatamento ocorrer no final do Armagedon. Pois quem entende de escatologia e dos fatos narrados na Bíblia acerca do fim, sabe que a volta visível de Jesus se dará no fim da grande tribulação, o que acabaria com a expectativa da vinda de um ladrão. Agora, outro ponto que você deve anotar. O texto ainda revela que mesmo vindo como ladrão, aqueles que estiverem atentos não serão pegos de surpresa. Veja, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, apesar da volta ser iminente e gerar incerteza em relação ao dia e à hora, é possível sim, através do estudo das Escrituras, estarmos preparados para este momento, de modo que a volta de Cristo não nos surpreenda. E estudar a palavra a fim de compreender o tempo que estamos vivendo é fundamental para sabermos se esse dia está próximo ou não. Bom, como vimos, para podermos entender o arrebatamento, precisamos ter em mente que Deus vê o mundo dividido em 3 grandes povos. Veja, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Já falamos sobre a igreja nos vídeos anteriores, por isso vou fazer um breve resumo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a Igreja de Cristo não são templos ou instituições religiosas. A Igreja são pessoas e é formada por aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porém, é comum atribuirmos ao templo a ideia de igreja, e isso não tem problema nenhum, desde que você entenda o conceito corretamente. Agora, um parênteses. Se você é católico, talvez você já tenha ouvido falar que a Igreja é uma instituição. Por exemplo, quando eu era católico, eu via muito entre os católicos a ideia de que a Igreja Romana era a igreja instituída por Cristo e que não havia salvação fora da Igreja Católica. Essa conversa era muito comum entre os católicos com mais de 50 anos. Mas quando você estuda a história da Igreja, você vê que essas estratégias eram práticas que perduraram até a década de 60. Tinham como objetivo tentar manter as pessoas na Igreja através do medo. Porém, a partir do Concílio Vaticano II, a própria Igreja Católica retirou essa ideia de pauta, pois o concílio estabeleceu um novo conceito para a igreja, o ecumênico. E isso alterou o discurso dos líderes da igreja, que a partir de João Paulo II passou a afirmar que todas as religiões apontavam para um único Deus. Mas isso é assunto para outro dia. O que é importante você saber, até para poder entender o final dos tempos, é o conceito que a Bíblia dá à igreja. E segundo a palavra de Deus, a igreja são todos aqueles que aceitaram a Cristo. E o termo igreja também é tratado na Bíblia como a noiva de Cristo. Vamos ler alguns textos? Efésios 5, verso 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Pergunta: Jesus veio para salvar uma instituição ou morreu e ressuscitou para salvar pessoas? E porque somos a igreja de Cristo, ele vem e habita dentro de nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O segundo grupo na Bíblia que terá um tratamento diferenciado no final dos tempos são os gentios. Quando a Bíblia fala de nações ou gentios,
está se referindo a todas as pessoas no mundo que não receberam ou rejeitaram a mensagem do Evangelho. E quando a Bíblia fala de Israel, está se referindo a todos os judeus que não receberam a Jesus como Messias. Esses três povos, a igreja, os gentios e os judeus, cada um deles tem um papel e serão tratados de forma diferente no que se refere à sua volta. Bom, o próximo conceito relacionado ao arrebatamento da igreja são as bodas do Cordeiro. Para quem não sabe, as bodas são as cerimônias que ocorrem dentro do casamento, por exemplo, a celebração, a festa e a noite de núpcias. Esta é a analogia que Deus utiliza para explicar o que vai acontecer no céu após o arrebatamento da noiva, ou seja, da igreja. Por isso, é importante entender esses conceitos. A igreja é a noiva de Cristo, e no céu haverá uma celebração, semelhante a uma festa de casamento. No próximo vídeo, vamos começar falando sobre o arrebatamento. Afinal, vai haver um arrebatamento? Se sim, quando? Antes, durante ou no final da grande tribulação? Você não pode perder. Que Deus te abençoe e até a próxima!